nossos ar livres, na Praça do Pacificador, muitas almas aceitando Jesus, sendo libertas na gestão do pastor Antônio do Gomurim. Pastor Josiel fez parte desse trabalho, e ali tive a oportunidade de pregar a palavra, a irmã Lídia cantando, evangelizando, e muitas almas para Jesus. Essa igreja tem história, irmãos. Estava lembrando os nossos ar livres nas congregações, todo domingo, à tarde, após o almoço, nós pegávamos o ônibus, colocávamos a aparelhagem, saímos para as congregações, e ali realizávamos os nossos ar livres. Essa igreja tem história, irmãos. Estava relembrando de algumas cruzadas que foram realizadas. Em algumas delas tive até a oportunidade de pregar a palavra de Deus. Essa igreja tem uma história linda, queridos. Tem uma história linda, 53 anos. E eu louvo a Deus por fazer parte desta história. Então aplauda Jesus nesta hora, por você fazer parte dessa história. Glórias a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Nós fazemos parte dessa história. Nós fazemos parte desta história. Glórias a Deus. Fazemos parte dessa história, não porque somos merecedores, mas por causa da graça de Deus. A graça de Deus tem sido derramada sobre a nossa vida. Aqui estamos por causa da graça de Deus. Nesta noite foi realizado um ato profético aqui tremendo. Deus tocou no coração da missionária Lídia. Ela nos chamou, nós realizamos aqui um ato profético tremendo. Há uma promessa de Deus sobre a vida desta igreja. Deus revelou ao pastor José Cavalcante, ainda na gestão do pastor Antônio do Gomurim. Eu me lembro como se fosse hoje. Eu estava sentado aqui no banco que estava na lateral, e o pastor Cavalcante, José Cavalcante, se levantou, pegou a palavra e disse: Deus me mostrava aqui uma árvore seca, e esta árvore seca se abria ao meio, e desta árvore seca surgia uma outra árvore muito grande, crescia muito essa árvore. Ele estava se referindo à igreja. Você pode glorificar o Senhor por causa disso? Vai florescer, queridos. Vai florescer. Eu creio nesse ato profético que aqui foi feito nesta noite. Vai florescer, porque o dono desta igreja não foi Adriano Dominato. O dono desta igreja não foi Antônio do Gomurim. O dono desta igreja não foi Matias, não foi Nivaldo, não foi José Ivan, não é pastor Josiel, que é o presidente da Enjouço, né, que é o vice. O dono desta igreja é o Senhor Jesus Cristo. Ele está aqui nesta noite. Ele não veio aqui para passear, para brincar. Ele veio aqui para realizar a obra que ele vai realizar. Vai estar no seu querer, no seu propósito, realizar grandes obras neste lugar. Abra sua Bíblia e se coloque de pé para nós lermos a palavra de Deus. O Evangelho segundo escreveu São Mateus. Evangelho segundo escreveu São Mateus, capítulo 16. É um texto bastante conhecido que eu estarei tomando como base para a mensagem final desta noite. Evangelho segundo escreveu São Mateus, capítulo 16, versículo 13 em diante. Glória seja dada ao nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Eu louvo a Deus pela vida de todos os pastores que aqui estão, que fazem parte desta história. Ser pastor não é fácil, não é para qualquer um, é só para chamar. Que Deus abençoe vocês, rica e abundantemente. Louvo a Deus pela vida do meu amigo Darzoni, que ali está, membro da igreja Maranata, está conosco nesta noite. Estamos aguardando a presença do deputado federal Áureo, que ficou de estar conosco também nesta noite, nos prestigiando neste trabalho. Mas se não vier, amém. Deus te abençoe, Darzoni, rica e abundantemente. Evangelho segundo escreveu São Mateus, capítulo 16, versículo 13. E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou seus discípulos, dizendo: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram: uns João Batista, outros Elias, e outros Jeremias ou um dos profetas. E disse-lhes ele: E vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondendo disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhe: Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue quem te revelou, mas meu Pai que está nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela.
Repita comigo: as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Assentai-vos, queridos, louvados seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Queridos, em toda a sua história, a igreja tem sofrido os mais variados tipos de ataques. Ataque não de homens, não são homens, mas ataque de Satanás. Nós temos visto isso nesses últimos dias. Estava vendo um vídeo, o pastor Silas postou na internet, os cristãos que estão sendo mortos pelos radicais islâmicos, pelo Estado Islâmico, tendo a cabeça decepada. Isso sempre aconteceu, desde a inauguração da igreja a gente sabe disso, mas não temos que nos conformar com isso. Então a igreja tem sofrido os mais variados tipos de ataques em toda a sua história. Nós vemos isso desde o primeiro século da igreja, quando Nero, aqueles que leem, estudam sobre a história da igreja sabem disso, quando Nero, entre os anos 54 e 68 do seu governo, incendiou Roma, destruindo com isso 10 dos 14 bairros de Roma, e teve a ideia, a brilhante para ele era a brilhante ideia de culpar os cristãos, fazendo de tudo para acabar com eles, matando muitos cristãos por causa disso. Ali iniciava-se o levante de Satanás para destruir a vida da igreja, para acabar, para exterminar com a igreja. Queridos, daí para cá nós temos perseguição em cima de perseguição, de todas as formas contra a igreja. Vemos isso também no segundo século, quando alguém fez chegar às mãos de Plínio, que era governador da Bitínia, na época do imperador Trajano, e mandou uma curiosa carta para Plínio, uma carta anônima, acusando os cristãos de se recusarem a adorar ídolos. E Plínio mandou uma carta para o imperador Trajano para que pudesse acabar com isso, para que os cristãos pudessem adorar os ídolos como eles adoravam, como os romanos adoravam. Então o levante continuou. Essa perseguição contra a igreja, queridos, aconteceu por muitos séculos, e por causa desta perseguição, muitos cristãos foram mortos pelo simples fato de afirmarem que Jesus Cristo era o Senhor de suas vidas. Morreram, derramaram sangue, muitas lágrimas também foram derramadas, famílias inteiras foram destroçadas. O diabo estava atuando para destruir a igreja já no seu nascimento. E nós vemos que com o passar do tempo, Satanás, que veio para matar, para roubar, para destruir, vendo que não conseguia exterminar os cristãos pela perseguição à igreja, ele mudou a estratégia. Existe uma estratégia, um ditado popular que diz que se teu inimigo é mais forte do que você e você não pode derrotá-lo, una-se a ele. E essa foi a estratégia que Satanás arranjou para minar a força da igreja. Ele sabia que não podia destruir a igreja pela perseguição. Então ele começou a infiltrar-se no meio da igreja de uma outra forma. Mas infelizmente, queridos, com o passar do tempo, o diabo conseguiu êxito em muitos lugares, na vida de muitas igrejas, porque muitas igrejas, e o cristianismo de um modo geral, foi perdendo aquela simplicidade própria do primeiro século e se tornou cada vez mais complexo, ao ponto de chegar aonde chegou, ao ponto de nós vermos o que nós estamos vendo, ao ponto, irmãos, que alguns homens começaram a acrescentar a graça salvadora de Jesus, a ideia de que eram necessárias também obras para a salvação da alma. Se não houvesse obras, a graça não daria jeito, não era suficiente para que as almas fossem salvas e fossem libertas. Hoje, queridos, nos dias atuais, nós estamos vivendo os últimos dias da igreja sobre a face da terra. Nós temos visto Satanás jogar pesado contra a vida da igreja. O diabo não brinca de ser diabo, Satanás não está brincando de ser Satanás.
Eu já falei isso algumas vezes, mas quero dizer isso nesta noite novamente. Estamos vivendo dias caracterizados pela rebelião, pela rebeldia, dias caracterizados pela transgressão e desobediência à autoridade de Deus, crise de autoridade. Estamos vivendo tempos de insubmissão em todos os níveis. Estamos vivendo dias assinalados por um aumento cada vez maior de iniquidade no mundo. Estamos vivendo dias assinalados por um colapso moral, um colapso nos padrões morais, podemos assim dizer. Uma certa vez, Rui Barbosa disse que chegaria dias em que os homens teriam vergonha de serem honestos. Nós estamos vivendo esses dias. O homem tem vergonha de ser honesto. Estamos vivendo dias em que Satanás está promovendo uma grande destruição da família. E tenho certeza absoluta que alguns senhores que aqui estão sentindo isso na pele. A família está sendo... O diabo está tentando destruir a família. A família tem sido um novo fácil dos ataques de Satanás. Levante de Satanás contra a família. Porque o diabo sabe que se ele destruir a família, ele vai destruir a igreja. Ele vai destruir a nação. Por isso ele está tentando destruir a família, até mesmo por meio das autoridades constituídas, que estão fazendo as leis contra a família tradicional. É levante de Satanás para destruir a igreja. Tempos espiritualmente penosos para o servo de Deus. Queridos, o diabo está promovendo uma rebeldia organizada contra a fé pessoal em Jesus Cristo. Por isso, o levante dos radicais islâmicos, do Estado Islâmico. Queridos, quando nós lemos esse texto, nós entendemos que as portas do inferno aqui representam Satanás e a totalidade do mal no mundo lutando para destruir a igreja de Cristo. Mas ouça, minha igreja, nesta noite, o que Cristo quer dizer em Mateus capítulo 16, versículo 18 é que, a despeito de Satanás fazer o pior que pode, a despeito da apostasia que está ocorrendo entre muitos crentes, pois muitos estão se apostatando da fé, a despeito das igrejas que estão ficando mornas, a despeito do levante de Satanás contra a vida da igreja, a igreja jamais será destruída. As portas do inferno jamais irão prevalecer contra a vida da igreja. Aplauda o Senhor Jesus nesta hora. O diabo não vai prevalecer contra você, porque a igreja é você. O diabo não vai prevalecer contra a sua família, porque a sua família pertence ao Senhor. O diabo não vai prevalecer. Ao longo dos séculos, ao longo dos anos, ao longo das gerações, o diabo tem feito de tudo para destruir a igreja, mas Jesus continua comandando o seu exército. Esse exército que é a igreja está sendo comandado por Jesus. Ao longo das gerações, ao longo dos séculos, Satanás tem se levantado com seus Coré, com seus Datã, com seus Abirão, homens com espírito de Coré, de Datã e de Abirão, para destruir a igreja. Mas graças a Deus, Deus tem levantado os seus Moisés. Deus tem levantado Moisés. O diabo, ao longo dos séculos e das gerações, tem levantado muitos Acã para destruir a igreja, mas Deus tem levantado Josué. O diabo, ao longo das gerações, tem levantado, queridos, muitos para destruir a igreja, mas Deus tem levantado muitos para que a igreja permaneça de pé. O diabo levanta Jezabel, Deus levanta Déboras. O diabo levanta, querido Vasti, Deus levanta Isé. O diabo levanta Golias, Deus levanta Davi. O diabo levanta Judas, Deus levanta Pedro, Tiago e João. O diabo levanta Alexandre Latoeiro para causar mal, Deus levanta Paulo. Deus levanta Arlindo Dominado, Deus levanta Antônio Gomunim, Deus levanta Matias, Deus levanta Nivaldo, Deus levanta José Ivan, Deus levanta Josiel, Deus levanta Josué, Deus levanta Edilúcio, Deus levanta André, Deus levanta Márcio, Deus levanta Eduardo, Deus levanta Joeli, Deus levanta Ricardo, Deus levanta Marco, Deus levanta você, Deus levanta a igreja. Por isso o diabo não pode permanecer contra a igreja. As portas do inferno jamais irão
pastor, não anda cabisbaixo, não. Não baixa a cabeça para Satanás, não, pastor. Obreiro, não ande cabisbaixo, não. Não baixa a sua cabeça para Satanás, não. Porque a igreja não pertence a você, não, obreiro. A igreja não pertence a você, não, pastor. A igreja que você pastoreia pertence ao subpastor, ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores, ao Leão da tribo de Judá, a semente da mulher, o Cordeiro Pascal, a rocha ferida, o primeiro, o último, o alfa, o ômega, o governador dos povos. A igreja pertence a Jesus. A igreja está edificada sobre a rocha chamada Jesus, e por isso ela jamais será destruída. Glória a Jesus. A igreja está edificada por Jesus e em Jesus. Por isso ela jamais será destruída. A igreja tem Jesus. Eu costumo dizer que quem tem Jesus tem tudo. Aí você me diz, mas você tem R$1 no bolso, pastor. Tem problema, você está sem R$1 no bolso, mas você está com Jesus no seu coração. E quem tem Jesus tem tudo. Quem tem Jesus tem vida. Por isso o diabo não pode matar a vida que há em você, porque você tem Jesus. As portas do inferno não podem prevalecer contra a igreja, porque a igreja tem Jesus, e quem tem Jesus tem vida. Jesus disse assim: eu vim para que tenham vida, e vida em abundância. O diabo não pode te matar, porque a vida de Jesus está em você. O próprio Zoé de Deus está em você, está na igreja. Por isso as portas do inferno não podem fechar as portas da igreja. Por isso as portas do inferno não podem prevalecer contra a igreja, porque a igreja não é morta, a igreja é viva, a igreja é uma organização, mas também um organismo vivo, porque a igreja tem Jesus, e Jesus veio para que tenhamos vida, e vida em abundância. Seja o nome do Senhor. O diabo sabe disso. O diabo sabe que a igreja tem vida. Por isso ele tenta prevalecer para tirar a vida que há na igreja, para matar a vida que há na igreja. Eu costumo dizer, a Bíblia diz, nós estamos escondidos com Cristo em Deus. O diabo matar a igreja, ele tem que encontrar Deus, tem que procurar Jesus, que está escondido em Deus, encontrar Jesus, matar Jesus, né? Depois procurar a igreja que está escondida em Jesus, encontrar a igreja e matar a igreja. Sabe quando isso vai acontecer? Nunca. Não. Ele não vai matar a igreja tem vida e vida em abundância. Você tem vida. Você é um organismo vivo. Vida produz. Vida cresce. Vida cresce. Quem tem vida tem que crescer. Se você não cresce, alguma coisa está errada contigo. Porque quem tem vida tem que crescer. Onde a vida há crescimento. O diabo sabe disso. Ele tenta derrubar a igreja, ele tenta destruir a igreja. Queridos, prestem atenção nisso que eu vou dizer a vocês. O intuito de Satanás não é derrubar um individual, tá? O intuito de Satanás é derrubar o coletivo, é derrubar a igreja, é derrubar todos. Ele vem para matar, roubar e destruir. E o diabo tenta isso através da desobediência. Através da desobediência da igreja, ele tenta derrubar a igreja, exterminar a igreja. Nós temos isso desde o início. Isso começou lá no Éden, quando Satanás tentou derrubar o homem, o primeiro casal. Ele não foi Adão, ele foi a Eva. Gênesis 3, 1 a 5 fala sobre isso. Nesse episódio, Gênesis 1, 3, Satanás chegou através da serpente e se levantou contra Deus. Ele declarou para Eva que aquilo que Deus dissera a Adão não era verdade. Deus estava mentindo. Chamou Deus de mentiroso. Satanás insinuou que Deus não estava falando sério no que dissera a Adão. Ele falou para Eva: Deus não falou sério no que disse a Adão. Deus mentiu para vocês. Satanás estava negando o castigo da morte pelo pecado. A mentira proposta por Satanás foi uma forma de antinomianismo, ou nomianismo, sendo melhor. Desde o princípio da raça humana, Satanás faz isso. Ele tenta os seres humanos a crer que podem ser semelhantes a Deus. É por isso que os homens que têm autoridade, que têm poder, se julgam Deus. Foi por isso que aquele rei lá de Atos
apóstolo que não deu glória a Deus foi comido de bicho. Porque quando ele pronunciou o seu discurso, a multidão ovacionou e disseram: voz de Deus e não de homem. Ou seja, a tua voz é a voz de Deus, você é Deus. E ele aceitou a glória que pertencia a Deus. Porque Satanás tenta incutir na mente do homem, desde o princípio, que o homem é Deus, é semelhante a Deus. O homem é o cara. Irmão, a igreja está de pé porque não tem um cara, humanamente falando. A igreja está de pé porque tem um cara, tem um rei, tem o Senhor, tem Jesus. E quem tem Jesus, tem tudo. Aplauda Jesus nessa hora. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Satanás foi a Eva, ele é enganador, a arma que ele usa é a mentira. O alvo dele era a mente de Eva, assim como é a sua mente. O propósito de Satanás era fazer com que Eva ignorasse a vontade de Deus. O propósito de Satanás é fazer com que você ignore a vontade de Deus. Porque se você ignorar a vontade de Deus, você vai ser desobediente. Ele vai te vencer, te destruir pela desobediência. E ele faz de tudo para isso acontecer. Como leão ele devora, mas como serpente ele engana. Foi por isso que ele foi a Eva para enganá-la. Satanás foi a Eva, sabe por quê? Porque Eva era a coluna, Eva era a parte mais resistente, Eva era osso. Adão foi feito do barro, mas Eva não, Eva foi feita do osso. A parte mais resistente, Eva era osso, era coluna. Por isso ele foi a coluna, a parte mais resistente, para derrubar a casa. Satanás sabia que primeiro ele tinha que derrubar a coluna, e a coluna era Eva. Irmãos, prestem atenção em algo que eu vou dizer a vocês. A imortalidade não era só para Adão, a imortalidade era também para Eva. O governo do reino não era só para Adão, o governo do reino era também para Eva. Ser o reflexo da glória de Deus não era só para Adão, ser o reflexo da glória de Deus era também para Eva. Eva abriu mão da imortalidade, Eva abriu mão do governo do reino, Eva abriu mão de ser o reflexo da glória de Deus. Eva fez uma escolha errada, ela preferiu obedecer a voz de Satanás do que a voz de Deus. Irmão, igreja, não faça a escolha errada, não obedeça a voz de Satanás, obedeça a voz de Deus, porque você pertence a Deus, você não pertence a homem algum, você pertence a Deus. Então obedeça a voz de Deus, para que as portas do inferno não prevaleçam contra a sua vida. Agora notícia boa, graças a Deus, tudo aquilo que se perdeu no Éden, Jesus devolveu para nós. Tudo aquilo que se perdeu no Éden, Jesus devolveu para nós. No Éden o homem perdeu a autoridade, perdeu o governo. Mas lá em Lucas capítulo 10, versículo 19, Jesus disse assim para a igreja, para nós: eis que eu vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Jesus devolveu para você a autoridade. Mateus 16, 19: eu te darei a chave do reino do céu. Chave aqui implica em autoridade. Autoridade para abrir uma porta e permitir a entrada para certo lugar ou para uma outra esfera. Autoridade, aquilo que o homem perdeu, aquilo que Satanás roubou lá no Éden, Jesus devolveu para nós. Jesus devolveu para a igreja a autoridade. Lá em Apocalipse capítulo 12, versículo 11 diz o seguinte: o que vencer não receberá o dano da segunda morte. O que foi perdido no Éden, Jesus devolveu para nós. Jesus devolveu a imortalidade para a igreja. Mateus capítulo 5, versículo 14: vós sois a luz do mundo. O que se perdeu no Éden, Jesus devolveu para nós. Ser o reflexo da sua glória, porque a igreja reflete a luz de Jesus. Queridos, tudo aquilo que se perdeu no Éden, Jesus devolveu para nós. O governo, a imortalidade e o reflexo
governo, a autoridade, a imortalidade. Deus deseja se ver em você. Deus deseja se manifestar ao mundo em você. Em você Deus deseja se manifestar ao mundo. Deus deseja ser visto no mundo em você, porque você é o reflexo da glória de Deus. Jesus devolveu para você esse reflexo. Eva abriu mão de tudo isso, do governo, da imortalidade e do reflexo da glória. Jesus veio e devolveu para você tudo isso, o governo, a imortalidade e o reflexo da glória. Eu vou governar, eu terei autoridade, eu sou imortal, eu sou o reflexo da glória de Deus. Porque Jesus devolveu para mim. Isso é muito profundo, queridos. Jesus devolveu para a igreja. E o diabo sabe disso. Por isso ele luta 24 horas para destruir